Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Meu nome é Bárbara Batista, sou jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim e região. Iniciamos agora a nossa primeira live de fevereiro. E durante esse mês, eu vou deixar um aviso aqui para vocês que ao longo de fevereiro, as nossas lives serão sempre às quartas-feiras, às 17 horas, tá bom? Hoje nós vamos tratar de assuntos importantes. Primeiro nós vamos falar sobre a atual conjuntura política brasileira e em seguida trataremos sobre o resultado das PLR. Para falar sobre todos esses temas, o presidente do sindicato, Alex Custódio. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aí a todos e todas, que nos acompanham todas as semanas, na nossa live. Bom, então, para começar, nos últimos dias nós acompanhamos os resultados das eleições para a presidência da Câmara, dos Deputados Federais e do Senado. Qual o posicionamento da entidade sindical frente aos resultados? Bom, Bárbara, na verdade, a gente viu o governo federal, fazer dessa eleição da Câmara dos Deputados e do Senado um verdadeiro balcão de negócios, É algo que chega a nos impressionar. Um governo federal que já foi na mídia explicitamente dizer que o país estava quebrado, gastou aí uma pequena bagatela de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares adicionais, sabe? Então, a gente vê isso com muita preocupação. Esse valor daria para comprar tranquilamente 150 milhões de vacinas, para o povo brasileiro. Então, a gente vê uma série de contradições nesse governo federal. E nos últimos dias, como você bem falou, aí foi possível acompanhar essas várias tratativas de tomar lá da cá, e conhecida como a velha política. Apesar do atual presidente da República, como você bem ressaltou, alegar que não pratica essa velha política, como você vê a articulação feita por ele para privilegiar os candidatos à presidência da Câmara e do Senado? Na verdade, é mais uma contradição, Bárbara? A gente que acompanha a política minimamente aí, sabemos que em várias pautas do atual governo federal, uma delas seria acabar com a velha política, acabar com aquele toma lá da cá. Infelizmente, o que a gente ouvia da boca do até então candidato não é o que está sendo praticado, no dia de hoje. A gente vê explicitamente aí um jogo de negócios. É um governo federal que o próprio presidente e os seus pares sempre criticaram, o chamado centrão, que todos diziam, o centrão é oportunista, a gente não tem que fazer conchavos, com o centrão. E hoje a gente vê explicitamente o governo abraçado com o centrão em todas as ações, e o governo realmente sucumbiu à chamada velha política, ao chamado velho jogo de toma lá da cá. É importante ressaltar que esse centrão, vamos dizer assim, é uma corrente que vai para onde o vento toca, É importante a gente dizer que o golpe de 2016 foi orquestrado pelo centrão, por esse mesmo centrão que o presidente da República hoje está abraçado com ele. Então, pode ser que essa fusão que eles fizeram agora, caso o centrão não se sinta confortável do lado do atual governo federal, pode ser que venha acontecer novamente um processo de impeachment, Assim como aconteceu no ano de 2016. É um jogo político e a gente conhece muito bem o centrão, e penso que as pessoas que apoiaram o atual governo federal devem estar, no mínimo, insatisfeitos, para não dizer outra coisa, diante dessas ações políticas do atual governo. Correto, Alex. Ainda tratando sobre essa interferência do atual presidente, nós recebemos uma dúvida em relação a isso. Uma trabalhadora questionou se pode ser considerada corrupção esses tipos de intervenção política. É uma excelente pergunta, sabe? Porque a gente que conversa um pouco sobre política com os trabalhadores de modo geral, Inclusive nós representamos uma categoria enorme. A gente que conversa também com a sociedade comum, a gente vê muito dizer, que esse atual governo federal ele tem seus pontos negativos,
a gente não está vendo corrupção nesse governo. É importante ressaltar que quando não há investigação, não tem como ter corrupção. O presidente da República, ele não aceita nenhum tipo de investigação. E isso foi dito explicitamente, sabe? Interferiu por várias vezes, né, na Polícia Federal, no inquérito, por exemplo, das fake news, para proteger os seus filhos e os seus aliados. Um outro inquérito também que ele foi bastante incisivo na interferência da Polícia Federal é o inquérito das rachadinhas, que nada mais é que corrupção explícita. Inclusive, ele falou abertamente, né, que se precisasse, ele trocaria todo mundo para proteger os filhos deles e os aliados deles, sabe? Então, eu penso que as contradições, elas estão muito claras, sabe? A sociedade brasileira sempre diz estar cansada de corrupção, a gente vê os trabalhadores falando muito isso, sabe? E o atual governo federal sempre dizia que ia acabar com isso. Não acabou, simplesmente está enrustido, ele não permite, né, que a Polícia Federal faça as investigações necessárias, então, infelizmente, vai ficar encoberta, né, todas essas corrupções. Mas, sem sombra de dúvida, é um governo corrupto e é um governo que pratica algo muito diferente daquilo que ele pregava antes de chegar onde está hoje. Como representante dos trabalhadores e trabalhadoras, como você vê a atuação do governo federal? Boa pergunta, Bárbara. Eu só queria fazer um adendo, sabe, nessa minha fala, quando a gente fala que o governo federal não está praticando aquilo que ele pregava antes, né, com relação ao apoio do presidente da República, né, aos candidatos, por exemplo, da Câmara dos Deputados. Ele aprovou, injetou dinheiro para que fosse aprovado o candidato dele, e esse candidato dele, a gente também não pode esquecer que é um candidato que foi condenado já em segunda instância por corrupção. Olha o nível de contradição. Esse mesmo candidato que já foi condenado, esse mesmo agora presidente da Câmara dos Deputados, né, que já foi condenado em segunda instância por corrupção, também sofre denúncias aí de ter agredido a sua própria esposa. Então, são contradições enormes. A gente precisa que a sociedade brasileira consiga abrir os olhos para tudo isso que está acontecendo. Para além disso, nós, trabalhadores, precisamos dialogar mais, né, de forma conjunta, para entender todos esses movimentos, porque tudo aquilo que era pregado antes das eleições presidenciais não está sendo praticado durante o mandato. E nós, da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região, a gente tem a nossa opinião muito clara, né, com relação a esse governo federal. É um governo federal que não se preocupa com a pauta dos trabalhadores. É um governo federal que não preocupa na geração de emprego. Não tem nenhuma pauta do governo federal que vá de encontro aos anseios dos trabalhadores da sociedade como um todo. A gente não vê o governo federal se dispondo a debater um projeto nacional de desenvolvimento. Vou falar aqui como metalúrgico, né? Todos sabem que eu sou funcionário de uma empresa multinacional e temos hoje a indústria cada vez mais sucateada. Nós não podemos deixar de dizer que todo país, para ser respeitado, o país ele tem que investir na indústria. O nosso país já teve uma participação no PIB, né, da indústria de quase 30%. Hoje está menos de 10%. E a gente não vê esse governo se preocupando com isso. Muito pelo contrário. Quando a empresa fala que vai sair, ele simplesmente finge que não está ouvindo e fala, pode sair. É assim que as coisas têm que funcionar. Então, é um governo que está na contramão de tudo aquilo que nós precisaríamos, né, para a atual situação que a gente está vivendo dentro do nosso país. É importante ressaltar que esse governo federal, além dele não se preocupar com a geração de emprego, ele ainda tenta subtrair de nós, trabalhadores,
aqueles direitos que nós conquistamos a duras penas durante vários e vários anos de luta, sabe? É algo realmente preocupante para dentro do nosso país. E também não podemos deixar de dizer, né, que tudo que vai de encontro à sociedade, ao povo como um todo, todos os programas, né, de incentivos sociais, o governo tenta inviabilizar. Então, realmente, é um governo que não representa a maioria do povo. Esse governo federal, ele não entendeu o quanto complexo é presidir um país. O presidente, independente de qual partido que seja, ele precisa entender que ele preside um país para toda a nação, não apenas para aqueles que votaram nele, sabe? E o atual presidente, infelizmente, não conseguiu entender isso. Infelizmente. Infelizmente. Na sua fala, Alex, você cita a questão do aumento do desemprego, né? E muito tem se falado nesses números, né? Dentre outras coisas, até do atual governo. Qual a realidade da base em Betim hoje, né? Esses números de desemprego estão aumentando, como que é a realidade aqui hoje? Bom, Bárbara, é importante a gente ressaltar que a nossa base metalúrgica aqui de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas já teve quase 50 mil trabalhadores e trabalhadoras, sabe? Hoje temos pouco mais de 20 mil. Mas, do início da pandemia para cá, a gente viu, em âmbito nacional, né, o desemprego crescer assustadoramente. Na nossa base, no início da pandemia, aconteceram algumas demissões, bem poucas demissões mesmo, até mesmo porque a gente fez acordos coletivos, né, para proteger o emprego do conjunto de trabalhadores, então conseguimos cercar nesse sentido, né? Mas nesse último ano aí, certamente a nossa base, ela destoa um pouco, né, da realidade do país como um todo. A gente vê algumas regiões do nosso país com mais de 80% de demissões na base, sabe? Quero deixar aqui, né, até a nossa solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da Ford, por exemplo, lá de Camaçari, que foi um impacto gigantesco na região, né, com a saída da empresa daquela cidade. Então, em linhas gerais, nós de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas, podemos afirmar que a nossa base, ela destoa um pouco do restante do país. Por que eu estou falando isso? Creio que todos que estão nos acompanhando através dessa live têm acompanhado aí a grande mídia, as mídias regionais aqui, né, afirmando de vários empregos que estão sendo gerados aqui em Betim. É importante a gente frisar que temos que ficar vigilantes, né? A que nível de emprego, a questão salarial, as condições de trabalho, temos que ficar vigilantes nesse sentido, mas é um ponto positivo. Essas contratações que estão acontecendo, são contratações que estão acontecendo, por exemplo, em uma montadora de veículos, e sabemos, né, que uma contratação em uma montadora de veículo vai desencadear a geração de outros postos de trabalhos. Então, a nossa base, realmente, ela está um pouco diferente, né, do restante de todo o país. E esperamos que mantenha dessa forma, né? E também esperamos que esses empregos sejam gerados, né, em todo o país, não só aqui na nossa região. Ainda tratando sobre a base, Alex, desde que essa nova gestão assumiu a diretoria do sindicato, a gente consegue traçar uma rota de sucesso, vamos dizer assim, né? E dentre essas diversas conquistas, uma que a gente, né, que vale destacar foi o resultado da PLR em 2020. Agora, no ano passado, então, os trabalhadores receberam a primeira parcela, e aí eu queria saber de você como que está o acordo referente ao pagamento da segunda parcela da PLR, que estava prevista agora para 2021. Bom, Bárbara, é tudo verdade o que você disse, né? A gente assumiu em abril do ano passado, tivemos aí várias lutas e com a unidade, né, dos trabalhadores junto à diretoria do sindicato, nós conseguimos vários êxitos. É importante dizer que só conseguimos esses êxitos, né, devido à unidade de nós, da classe trabalhadora. É importante frisar isso e ressaltar a importância, né, de manter em unidade. E um dos pontos positivos que nós negociamos, né, foram as PLRs.
grande parte das segundas parcelas, de modo geral, foi pago junto com o salário de janeiro de 2021. Então, a maioria dos trabalhadores, quando eu falo maioria, é maioria esmagadora dos trabalhadores, conseguiram receber a segunda parcela de forma integral. Inclusive, a gente tinha dito, né, que somente com o pagamento das primeiras parcelas, através das nossas negociações, tínhamos injetado na economia de Betim e região 67 milhões de reais, né? Então, a gente vê que com o atingimento da totalidade das segundas parcelas, esse montante de dinheiro chega próximo dos 80 milhões. Só não vai concretizar o número completo, né, que a gente estava almejando, porque algumas empresas, os trabalhadores, né, segundo a empresa, não conseguiram alcançar a totalidade das metas. Mas são empresas que a gente tem problemas com ela no quesito de metas, né, já há muitos anos. Por exemplo... Até a próxima pergunta que eu vou fazer para você, essa questão das metas. Por que essas empresas sempre se escondem dessas metas? Você poderia explicar para a gente como que funciona, como que é feito esse acordo? Só para a gente deixar claro, assim, que o sindicato trabalha em prol do trabalhador. E aí, na segunda parcela do PLR, a empresa questiona a partir de uma coisa que foi combinada. Então, explica para a gente aí como funciona essa questão das metas. Sim. A maioria das empresas é bastante tranquila nessa questão de metas, né? Porque até na mesa de negociação a gente deixa bem claro que a gente precisa negociar metas atingíveis. Então, a maioria das empresas a gente consegue negociar nesse sentido, inclusive as maiores empresas da nossa base, a gente não tem problema, né? Por exemplo, a montadora, que é a Fiat, a Texid, que são grandes empresas, né? Todos os trabalhadores receberam a segunda parcela de forma integral. Agora, tem algumas empresas que também são multinacionais, que têm uma política de metas que a gente entende que é muito prejudicial aos trabalhadores, né? Por exemplo, Tecfor, já há mais de uma década, né, que dificulta o pagamento da segunda parcela. É uma empresa que tem 146 trabalhadores, mas que esses 146 trabalhadores não conseguiram atingir as metas que foram praticamente impostas pela empresa, porque são metas que a própria empresa, né, faz o seu acompanhamento. Então, no final, a empresa fala que não atingiu, mas são inúmeras metas e que isso dificulta demais que os trabalhadores consigam atingir. Uma outra empresa que a gente também tem muita dificuldade em negociar metas com ela é a empresa Nemak, que também é uma multinacional. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão de negociação. A gente ficou várias reuniões tentando ajustar as metas, porque era uma empresa também que não pagava nenhum valor de segunda parcela. Nesse ano, na última PLR, os trabalhadores conseguiram receber algum valor, sabe? Mas não foi a totalidade da segunda parcela. Então, eu quero fazer esse parêntese, né, que essas duas empresas são as empresas que mais dificultam as negociações no que tange às metas. E nesse ano de 2021, obviamente, né, a gente tem o desafio, né, de, junto com os trabalhadores, conseguir mudar essa realidade, em especial nessas duas empresas. E, aproveitando, então, qual que é a expectativa para esse ano? O que você espera para 2021 em relação à PLR? Bom, a expectativa referente à PLR especificamente, obviamente que é a melhor possível. É importante a gente ressaltar que no ano de 2020, a indústria teve uma queda gigantesca em âmbito nacional, né? E mesmo assim, todas as PLRs que nós negociamos no ano de 2020, nenhuma delas foi inferior ao ano de 2019. Então, agora, nesse ano de 2021, que na nossa visão está sendo um ano menos ruim, né, do que foi o ano de 2020, então não tem como a nossa expectativa não ser a melhor possível. Mas eu quero deixar bem claro aqui para o conjunto dos trabalhadores, né, e as trabalhadoras, que precisamos manter a nossa unidade para que possamos alcançar os nossos objetivos. Porque sem a unidade nossa da classe trabalhadora,
os patrões ficam muito confortáveis, né, a apenas dizer ou não e deixar por isso mesmo. Então, penso que a gente tem que manter firme, manter unido, manter focado, para que com a nossa unidade a gente consiga chegar aos nossos objetivos, né? No que tange a PLR, obviamente, nosso intuito é melhorar os valores, né, que foram pagos no ano de 2020, né, aumentar esses valores e ajustar melhor as metas para que, por exemplo, né, empresas igual Tecfor e Nemak, os trabalhadores possam também receber a sua segunda parcela na integralidade. Bom, presidente, com essa fala, então, eu encerro a nossa live, né? Quero agradecer a sua presença, agradecer as explicações. Muito obrigada, e se você quiser acrescentar alguma coisa, a hora é agora. Agradecer você, Bárbara, pela disponibilidade, né? A gente iniciou o mandato em meio à pandemia, tivemos que nos readequar, criar novas formas de comunicar com os trabalhadores, e a gente tem conseguido fazer isso através das nossas lives. Então, um agradecimento a você nesse sentido. Quero deixar aqui um abraço especial para os metalúrgicos lá de Carlos Barbosa, na pessoa do Todson e do Volney, que também estão aí acompanhando a nossa live. Forte abraço aos companheiros lá de Carlos Barbosa. Quero deixar um abraço para todos os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nos acompanhando, não só os metalúrgicos, né? É importante dizer que as nossas lives têm uma audiência bastante relevante, né? Isso é importante. Então, forte abraço a todos e até a próxima semana. Bom, eu aproveito para agradecer, então, o Cristiano, nosso responsável técnico, né, pela live. Agradeço a toda a diretoria do sindicato e, como sempre, agradeço, né, especialmente a você aí que disponibiliza o seu tempo semanalmente para nos acompanhar. Lembrando, então, do recadinho que eu dei lá no começo da live, durante o mês de fevereiro, nossas lives vão acontecer sempre às quartas-feiras, às 17 horas, tá? Não deixe de enviar suas perguntas pelas redes sociais ou para o e-mail comunicacão@metalurgicosdebetim.org.br. Siga o sindicato nas redes sociais e fique por dentro de tudo que está rolando. Obrigada pela companhia, tchau e até a próxima parte.